Olá! Na aula anterior aprendemos o que são milhas. Nesta aula, o objetivo vai ser aprender por que acumular milhas, mas eu vou utilizar exemplos reais, exemplos do cotidiano e fazer um paralelo com o mundo das milhas para que assim você consiga assimilar mais rápido todos esses conceitos. A parte teórica da nossa aula de hoje está lá no queroviajarnafaixa.com.br e é a aula C1, como calcular o valor do milheiro na emissão, que seria a mesma coisa que na venda. Em qualquer negócio não existe segredo. Você precisa vender por um preço maior do que você comprou, certo? E quanto maior essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, maior é o seu lucro, correto? Vamos começar com um exemplo de uma venda de carro. Então, o cliente está procurando um carro, ele está sendo vendido nessa loja por R$ 95.000, o valor na tabela FIP é de R$ 90.000 e o interessado pergunta para o vendedor: esse carro está em boas condições? E ele está nervoso. E agora? O que eu respondo? Por que ele está assim? Porque ele comprou esse carro de uma outra pessoa por R$ 80.000, mas ele está cheio de problemas. E ele vai tentar vender por R$ 95.000, mas o carro, da forma como está, dificilmente ele vai conseguir vender por esse preço. A gente faz isso um paralelo com o mundo das milhas, porque o mundo das milhas também, você vai comprar as milhas, tem um valor de mercado, que seria no caso aqui similar à tabela FIP, e você vai tentar vender acima dessa tabela para realmente você ter algum lucro e comprar abaixo da tabela. Só que tem que ter um bom carro, né? No caso, as milhas também comparativamente tem que ser boas milhas, uma boa emissão para você conseguir vender acima da tabela FIP. E exatamente esse o paralelo que a gente vai fazer. Segundo exemplo, vou utilizar uma casa de câmbio. Digamos que o dólar no câmbio oficial hoje esteja valendo R$ 5,33. Por quanto a casa de câmbio precisa vender esse dólar para ter algum lucro? Obviamente vai precisar vender por uma taxa superior. Ela está vendendo aqui por R$ 5,52. Tem obviamente o IOF, que é um imposto cobrado pelo governo, mais uma taxa administrativa. Então, se você quiser comprar $1.000 em papel moeda, nessa casa de câmbio você vai precisar desembolsar R$ 5.718,75. Então, obviamente, ela vai vender mais caro, está vendendo aqui 19 centavos acima da cotação oficial. E se fosse o contrário, se um cliente tivesse dólares e fosse vender nessa casa de câmbio, ela pagaria uma cotação de R$ 5,00 o dólar, muito abaixo, 33 centavos abaixo da cotação oficial, talvez pelo risco de pegar uma cédula falsa, provavelmente. Então ela vende muito mais, ela compra muito mais barato e tem também o IOF de 0,38%. Então, se você tiver $1.000 e for vender na casa de câmbio, você só vai receber 4.976. Então, a mesma coisa. O preço de mercado, no caso do carro, a tabela FIP, é o dólar comercial aqui a 5,33. A casa de câmbio ela vende mais caro, 5,52, e ela compra mais barato, a R$ 5,00. Então, no mundo das milhas também, a gente tem o preço de mercado, a gente vai tentar vender acima desse valor e comprar abaixo. Esse é sempre o objetivo. Então, vamos começar pelas milhas Latam Pass. Então, a gente sabe que o valor de mercado dessas milhas custa R$ 25,00 o milheiro, R$ 25,00 cada 1.000 milhas. E qual é o objetivo? Sempre tentar vender, no caso aqui das milhas, vender significa emitir uma passagem por um valor do milheiro superior a R$ 25,00. Esse é o objetivo dessa aula. Na próxima aula, a gente vai aprender como comprar ou como produzir essas milhas por um preço abaixo ao preço de mercado. Então, a primeira pesquisa, a gente vai entrar no site da Latam, latamarlines.com, e vamos colocar um voo origem São Paulo-Guarulhos, destino Salvador, na Bahia, no dia 6 de maio de 2026, em classe econômica, um adulto. E pode clicar ali em procurar voos. A pesquisa trouxe vários voos, mas vamos nos concentrar nesses dois primeiros, às 9h50 e meio-dia e 10. Os dois voos custam R$ 352,54 cada um. Então, independente do horário, esses dois voos têm o mesmo preço. E em milhas, quanto será que custa?
Para fazermos a pesquisa com milhas, a mesma coisa, então, é o mesmo site, só que ali embaixo a gente habilita esse campinho aqui, usar milhas mais dinheiro. Então habilita e coloque em procurar voos, vamos ver o resultado. Veja que aqueles 2 meses dos voos também custam a mesma coisa em milhas, 8.858 milhas Latam Pass, mais uma taxa de embarque de R$ 33,64. Agora vamos colocar os dois resultados, pagante e com milhas, na mesma tela para facilitar. Então aqui está o preço pagante e logo embaixo o preço em milhas. Veja que os horários são exatamente os mesmos. E aqui em milhas, 8.858 milhas mais R$ 33,64 de taxa de embarque. Essa taxa de embarque já está inclusa dentro dos R$ 352,54. Então a gente precisa retirar essa taxa. Então, para a gente poder comparar da mesma forma, ó, vamos deixar dessa forma: R$ 318,90 é o bilhete, mais R$ 33,64 das taxas, totalizando os R$ 352,54. A mesma coisa no voo seguinte. E agora sim a gente consegue calcular qual é o valor do milheiro. Então, qual a conta que a gente faz? A gente vai pegar esses R$ 318,90, dividir por 8,858 milheiros, que é a quantidade, isso vai dar exatamente R$ 36. O que significa esse valor? Então, isso significa que ao emitir um bilhete aéreo da Latam por 8.858 milhas, é como se você tivesse vendido suas milhas Latam Pass por R$ 36 o milheiro. Vamos fazer a conta contrária? A gente vai pegar 8,858 milheiros, multiplicar por R$ 36 e somar a taxa de embarque do aeroporto de R$ 33,64, vai dar exatamente R$ 352,54, que é o preço de venda da Latam. Ou seja, o valor de mercado da milha Latam Pass é R$ 25. Nesse caso aqui, a gente está vendendo por R$ 36, ou seja, estamos fazendo um excelente negócio, mais de 40% acima do valor de mercado. Tem também um valor interessante de R$ 28,80 que eu coloco aqui. Por quê? Porque em 99% dos casos, a Latam precifica o milheiro numa faixa entre R$ 28,80 e R$ 36. E o que isso significa? Que se você conseguir saber gerar esse milheiro a R$ 25 ou menos, que é o objetivo da próxima aula, você sempre vai ter lucro, porque você sempre vai comprar algo por R$ 25 ou menos, o algo na verdade as milhas Latam Pass, e quando você emitir um bilhete, esse bilhete sempre vai ser o equivalente a se você tivesse vendido as milhas por R$ 28,80 a R$ 36. Ou seja, você vai ter um lucro de mais de 10% até 44% aqui. Então é um excelente negócio, vale a pena você juntar as milhas Latam Pass. E se fosse no caso da Azul e Smile, será que funciona da mesma forma? Então agora vamos no site da Azul, voeazul.com.br, e a gente vai fazer uma pesquisa agora de um voo de Campinas Viracopos até Brasília, uma pessoa, na véspera de Natal, 24 de dezembro, em reais. E vamos ver aqui, importante você deixar aqui em reais, pode ser em reais ou em pontos. E os resultados, ó, veja que tem 4 voos de diferentes preços. Agora vamos fazer essa mesma pesquisa optando pela opção milhas. Então, novamente a mesma pesquisa, só que a gente vai colocar pontos, mas que no caso são milhas, né? A Azul insiste em chamar sua pontuação de pontos. E aí a quantidade de milhas necessárias está aqui. Agora a gente vai fazer um comparativo entre o preço pagante e o preço em milhas para chegar ao valor do milheiro. Então aqui estão os preços daqueles bilhetes pagantes. Agora em milhas, vou utilizar esse campo à direita, ver tarifas, vou colocar aí em cima o valor da quantidade de milhas. E a gente precisa saber a taxa de embarque em Viracopos, que é R$ 31,94. Agora vamos deixar naquela forma para a gente poder comparar, porque aqui o valor está incluso as taxas de embarque e a gente precisa eliminar elas desse valor. Então esse primeiro bilhete de 59.400 milhas mais a taxa de embarque custa R$ 1.130,75. Tirando a taxa de embarque desse valor, vai ficar R$ 1.098,81
mais R$ 31,94, que vai dar o 1.130,75. Acho que vocês já entenderam a lógica, correto? Então a gente vai fazer isso nos outros 3 voos, descontar R$ 31,94 para a gente poder calcular o valor do milheiro agora em igualdade de condições. Então, no primeiro voo, a conta vai ser R$ 1.098,81. A gente vai dividir por 59,4 milheiros. Vai dar R$ 18,50 o valor do milheiro. No segundo voo, 815,31 dividido por 43,56 milheiros, deu R$ 18,72. No terceiro voo, a gente pega R$ 378 e dividir por 11,4 milheiros, deu R$ 33,16. E o último voo é a mesma quantidade de milhas, só que o valor da passagem é mais barato. 324 dividido por 11,4 deu R$ 28,42. Veja a diferença desses valores. Resumindo, você pode emitir um bilhete da Azul por 59.400 milhas ou pagar R$ 1.098,81, ambos mais as taxas. É como se você tivesse vendido o milheiro por R$ 18,50. Por quê? Vamos fazer a conta contrária? Vamos pegar 59,4 milheiros, multiplicar por 18,50 e somar R$ 31,94 de taxa de embarque, vai dar exatamente os R$ 1.130,75, que é o preço de venda. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o preço de mercado do milheiro azul é R$ 15, correto? Nesse exemplo, a gente chegou num preço de venda do milheiro de R$ 18,50. Tivemos outro muito próximo de R$ 18,72, tivemos também de R$ 28,42 e também o último exemplo de R$ 33,16. Isso significa o quê? Que a Azul não tem nenhum controle. Não é à toa que a Azul está na situação que está agora, porque realmente não tem nenhum parâmetro, nenhuma precificação racional entre o preço em milhas e o preço pagante. Então isso abre possibilidade de você ganhar bastante, seja comprando pagante ou principalmente emitindo com milhas. Então a Azul realmente tem um descontrole total nessa etapa aqui. E aí significa que se você conseguir comprar esse milheiro azul a R$ 15 ou menos, você tem chance de você ter um lucro pequeno, que nem emitia 18,50, ou um lucro grande, 33,16, mas esse foi só um exemplo, já tive casos que o milheiro chegou a 80, 100 reais, até mais. Tem casos também que o milheiro fica por volta de 10, 11 reais. Então a Azul é tudo meio aleatório. Por isso que a situação da Azul ela está, infelizmente, em recuperação judicial. E na Smiles, como é que será? Na Smiles, basta ir no site smiles.com.br. A gente vai fazer uma pesquisa de um voo de ponte aérea de Congonhas a Santos Dumont na antevéspera do Natal, dia 23 de dezembro, para uma pessoa. E o site do Smiles é muito bom. Por quê? Porque ele traz tanto o valor em milhas quanto o valor pagante. Então eu peguei 3 voos, são vários voos durante o dia, então peguei 3 aqui de quantidades de milhas e valores diferentes. Então esses 3 voos a gente vai comparar agora para saber o valor do milheiro. Mas tem um problema, nesse 384,76, nos valores pagantes, a taxa de embarque já está inclusa. Então no Smiles a gente primeiro precisa saber a taxa de embarque, é R$ 60,62. E agora a gente precisa transformar esse valor de 384,76, tirando essa taxa de embarque. Então é como se custasse R$ 324,14 mais os 60,62, que vai dar exatamente o valor cobrado. A mesma coisa com o 482,76 e também pelo 574,76. Agora todos estão com o valor da taxa de embarque separada, então agora a gente pode calcular o valor do milheiro. No primeiro voo, vamos pegar o 324,14 dividir por 15,7 milheiros, chegamos a R$ 20,65. No segundo voo, 422,14 dividido por 20,4 milheiros, deu 20,69. E no último exemplo, 514,14 dividido por 24,8 milheiros, também muito próximo, R$ 20,73. Conclusão. Ao emitir um bilhete aéreo da Gol por 15.700 milhas Smiles,
é como se você estivesse vendendo suas milhas por R$ 20,65 o milheiro. Vamos fazer o cálculo reverso? Vamos pegar 15,7 milheiros, multiplicar por 20,65 e somar a taxa de embarque de 60,62, chegamos a R$ 384,76, que é exatamente o preço pagante. No mercado, o preço do milheiro Smiles é de R$ 17,00. Então, o que a gente pode concluir? Que essas 3 emissões que a gente simulou na ponte aérea, o valor estava mais ou menos próximo a R$ 20,70 o milheiro. Então, muita coincidência. Isso é bom até que aconteça. Então, mas nos casos de emissões da Smiles com a Gol, eu já vi o comparativo com milheiros a 12, 13 reais, assim como milheiros a 40, 50 reais. Isso pode variar bastante, mas tomara que a precificação fique mais como um intervalo menor, como o da Latam, que nos dá muito mais segurança. É claro, não vai dar oportunidade de lucrar muito, mas dá a oportunidade de a gente sempre ter um resultado satisfatório. E a conclusão de tudo isso é que é sempre importante você saber fazer esse tipo de cálculo, de tirar a taxa de embarque, pegar o valor do bilhete pagante, dividir pela quantidade de milhas, descobrir o valor do milheiro e comparar com o valor de mercado para ver quanto é a valorização que você está ganhando. Bom, aqui chegamos ao final dessa aula. Essa aula está toda no nosso blog queroviajarnafaixa.com.br. É a aula C1, como calcular o valor do milheiro na emissão. Na próxima aula a gente vai calcular exatamente o preço de compra das milhas. Então, como calcular o valor do milheiro na geração. Então, acho que essas 2 aulas são aulas estratégicas muito importantes para você aprender como funciona o mundo das milhas. Com a aula de hoje, agora você gostaria até que você simulasse alguns bilhetes nos 3 sites, Latam PES, Smiles e Azul, para ver qual é o valor do milheiro, se está acima do valor de mercado, porque se tiver, realmente vale a pena você acumular as milhas, nem que fosse para comprar valor de mercado, porque só aí você vai estar lucrando. E na próxima aula a gente vai aprender como conseguir produzir, gerar esses milheiros abaixo do preço de mercado. Então você vai ter um lucro na venda acima do preço de mercado e também na compra abaixo do preço de mercado. Essa é a lógica no mercado como um todo e também no mercado de milhas. Espero que você tenha entendido bem esses conceitos dessa aula de hoje e da próxima aula, porque aprendendo isso, o mundo das milhas vai ficar muito mais legal, muito mais rentável e prazeroso, ok? Te vejo na próxima aula.